países mais perigosos do mundo. Centenas de quadrilhas aterrorizam a população. Gangues rivais. Que deveria ser apenas um paraíso dos góticos. Luta marcada. Mas devastado. As principais gangues envolvidas nessa guerra são o MS-13 e o bairro 18. El Salvador. 3 palavras: ver, ouvir, calar. Uma frase que descreve o pacto de silêncio e a política de medo que prevaleceram em El Salvador durante os anos de controle das gangues no país. Essa era a regra de sobrevivência imposta aos cidadãos. Se você testemunhasse um assassinato, você não viu nada. Se ouvisse gritos na casa ao lado, você não ouviu nada. E se soubesse quem matou seu vizinho, você jamais abriria a boca. Em 2016, mais de 700 salvadorenhos foram expulsos de suas casas pelas pandilhas. Mulheres grávidas, crianças, famílias que viviam no mesmo bairro há décadas. Muitas delas chegaram a viver entre paredes de papelão na quadra de esportes de uma escola. Quando o vice-presidente na época foi questionado sobre tantas mortes, ele respondeu: "Pelo menos não estamos no Afeganistão." El Salvador era um país destruído, 30 anos de bipartidarismo, e as gangues haviam crescido dentro desse vácuo até controlar 80% do território nacional. Então, em 2019, Nayib Bukele chegou à presidência com 53% dos votos, sem maioria no Congresso, sem conseguir aprovar seu plano de segurança e sem conseguir nos primeiros anos fazer quase nada porque não tinha apoio. Até que no fim de semana de março de 2022, as gangues mataram 87 pessoas em 72 horas. Era um recado que dizia ao governo quem mandava, e Bukele respondeu à altura com uma mensagem definitiva: o crime não vai mais mandar em El Salvador. Mais de 80 mil criminosos foram presos, e a maior prisão das Américas foi construída do zero em tempo recorde. E os homens que eram os donos da noite passaram a não poder mais ver a luz do sol. Em menos de 3 anos, El Salvador saiu de capital mundial do homicídio para um dos países mais seguros do mundo. Como isso aconteceu? Qual é o preço pago? E a principal pergunta: é possível aplicar esse modelo no Brasil? Foi isso que fomos investigar. Boa noite. Sejam bem-vindos à estreia de El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado, a mais nova produção original da Brasil Paralelo. Enquanto a gente se acostuma com a ideia de que o crime venceu e não tem mais solução, eles provaram que mudanças profundas são possíveis. É isso que vocês vão assistir esta noite, a prova de que o impossível não existe quando há uma decisão. Em setembro de 2025, nossa equipe de produção foi até a América Central. Fomos a esse país onde até pouco tempo atrás mal se ouvia falar e que de repente virou assunto no mundo inteiro. Entendemos que é um privilégio poder trazer em primeira mão para o Brasil a história do que aconteceu em detalhes, contada por quem viveu tudo na pele. Investigamos tudo sobre o método Nayib Bukele, o homem que dividiu opiniões no mundo inteiro. Entramos em comunidades que já foram controladas pelas pandilhas, entramos no CECOT, o Centro de Confinamento de Terroristas, conversamos com governo e oposição, criminosos e sobreviventes, defensores e críticos. Se El Salvador tem uma fórmula ou não, se o modelo é replicável, há muito ainda para se discutir. Se o preço é correto a se pagar também. Mas nosso pensamento é que essa discussão não deve ser adiada. Com tudo o que vimos, ouvimos e aprendemos, não há como encerrar esse assunto em um único documentário. Por isso fomos além. El Salvador é um caso completo, com história, com contexto, com personagens, decisões políticas e consequências. Um debate que está longe de terminar. Além de El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado, você vai ter acesso a tudo o que produzimos e ainda vamos produzir em torno desse tema. No especial El Salvador, você vai saber tudo sobre as gangues que aterrorizaram o país, também entenderá sobre a polêmica que envolve a volta da prisão perpétua e por que isso divide o mundo inteiro, e conhecerá o perfil completo de Nayib Bukele, conhecendo a sua história e o que o torna tão diferente de tudo que a política produziu na América Latina. Também receberá a live completa com os bastidores da nossa investigação e a história política de El Salvador desde o início. E ainda os cortes de todos os podcasts em que estivemos falando sobre o assunto. Essa é a playlist mais completa sobre El Salvador. E o melhor, ela ainda não acabou.
Vamos continuar abastecendo com novos conteúdos. Tudo isso junto forma algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Uma compreensão completa do que aconteceu em El Salvador e do que isso pode significar para o mundo e para o Brasil. Investimos tempo e recursos para ir pessoalmente a um dos países com a história mais perturbadora das Américas. Tivemos acessos que ninguém teve e uma experiência que jamais será esquecida. E trouxemos tudo isso até você agora, gratuitamente. Produzir essa obra só foi possível porque a Brasil Paralelo é uma empresa independente. Não recebemos e nunca receberemos um centavo de dinheiro público. Tudo que produzimos é financiado pelos nossos membros assinantes. Sem o apoio deles, não poderíamos ter produzido esse documentário, muito menos exibi-lo gratuitamente. Mas graças ao apoio dos nossos membros, mais um original Brasil Paralelo está sendo lançado hoje. E para que isso continue acontecendo, para que possamos continuar produzindo e levando obras assim para milhões de pessoas, nós precisamos de você. Ao se tornar um membro assinante, você ajuda a financiar nossa missão de levar produções de qualidade e que prezam pela busca pela verdade aos 4 cantos do mundo. Estando aqui hoje, ao vivo, você já mostra que confia no nosso trabalho e que ainda acredita no Brasil que todos nós queremos. O próximo passo é se tornar parte dessa missão com a gente, tornando-se um membro da Brasil Paralelo. Desta forma, você contribui para que mais produções essenciais ganhem vida e alcancem mais e mais brasileiros. E para que você tome a decisão de fazer parte disso ainda hoje, a Brasil Paralelo antecipou o dia livre de impostos. Isso significa que o valor do imposto foi totalmente abatido do valor da assinatura, ou seja, são 44% de desconto para você assinar agora o nosso plano Premium. Isso mesmo, abatemos o imposto e liberamos 44% de desconto para você ter acesso a todos os nossos mais de 100 originais, ao nosso catálogo de filmes completo e a todos os mais de 90 cursos do nosso núcleo de formação. Os detalhes completos desta condição especial você vai conhecer ao final da exibição. Vamos explicar todos os benefícios da assinatura e os presentes preparados para quem decidir se tornar um membro Premium ainda hoje. Mas você já pode escanear o QR Code na tela ou tocar no link da descrição para garantir sua assinatura com essa oferta agora mesmo. Agora, fique com a estreia de El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado. A investigação completa sobre o dia em que o medo mudou de lado está prestes a ser revelada. Espero que você aproveite e tenha um bom filme e até breve. O que eu vou te contar pareceria teoria da conspiração, se não se tratasse de uma investigação jornalística muito bem documentada. O que esses jornalistas descobriram foi que no ano, de 2011 indo para 2012, houve uma reunião no Clube Árabe Salvadorenho. Essa reunião foi convocada por Armando Bukele, o pai de Nayib, e ele convocou todos os árabes. O senhor Armando Bukele disse: olhem, já está na hora de assumirmos o controle desse assunto, desse país. Inclusive na revista, os jornalistas contam que alguns dos presentes até riram e disseram: e você está propondo que se crie uma república islâmica em El Salvador? E aí ele disse: não é nada disso, eu estou falando que devemos assumir o controle. E para isso, Alá já escolheu o nosso Nayib. Algumas semanas depois, Nayib Bukele era candidato a prefeito de Nuevo Cuscatlán. O país mais perigoso do mundo. 10 pessoas desaparecidas por dia. 2 vezes mais civis mortos que na guerra do Afeganistão. 481 assassinatos em um único mês. 62 assassinatos em um único dia. 85% do território controlado por organizações criminosas. Cabeças decapitadas expostas em praças. Membros decepados em pontos de ônibus. Troncos eviscerados na porta de escolas. Por décadas,
essa foi a realidade de um pequeno país da América Central prensado entre a fúria dos vulcões e a vastidão do Pacífico. Uma realidade extrema que só poderia ser revertida com medidas extremas. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Last year, the murder rate fell to its lowest in 3 decades, transforming the nation from one of the deadliest in the world to one of the safest in Latin America. E começaram as milhares de capturas diárias. Milhares? Milhares. Isso mesmo. O que nós temos aqui são perfis de psicopatas. Pessoas que, com facões, machetes, esquartejavam suas vítimas e, depois de assassiná-las, alguns apareciam até brincando com os crânios. Agora nós vamos para a parte de dentro. Tem 2 linhas amarelas em frente aos blocos de celas. Eu vou pedir, por favor, que todos caminhem atrás dessa linha amarela, porque também tem um dispositivo de segurança. O sistema foi desenhado de tal forma que eles vão morrer na prisão. International observers board CICOT was violating the UN standard for minimum treatment of prisoners. ¿Por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos? O novo tempo seria instaurado pelo menino que, em 1981, já nasceu investido da missão de refundar a República. Seu pai, Armando Bukele, líder religioso na primeira mesquita do país, era a figura mais influente de uma comunidade árabe ressentida da discriminação que sofria dos governantes de origem europeia. Em seu programa de televisão, Aclarando Conceptos, Armando denunciava a falência moral das elites enquanto conclamava sua audiência a reivindicar o poder, forjando à sua imagem o novo rumo da nação. Uma saudação cordial a todo o povo salvadorenho, especialmente aos salvadorenhos que têm sangue árabe nas veias, a grande maioria. A urgência dessa herança obrigou Nayib Bukele a pular etapas do aprendizado comum. Aos 18 anos, assumiu a agência de publicidade da família, comandando campanhas de marcas e de políticos, dominando as engrenagens da percepção pública e a mecânica do poder. Mas a carreira corporativa não era um fim em si mesmo no destino traçado para Nayib. Era a preparação para o veredito que, antes mesmo de ser ambicionado pelo jovem, já era anunciado por seu pai: você será presidente. Então, se cumpriu a profecia. Aqui foi a mão de Deus que trabalhou neste país e colocou um homem como Nayib Bukele. Estamos muito perto de uma ditadura. O presidente não é um ditador, é um libertador. Eles desvirtuaram a democracia neste país e desvirtuaram a forma de governo. Houve uma entrevista do presidente com o Tucker Carlson. Eu respeito muitíssimo o Tucker Carlson. Acho que ele é o jornalista mais reconhecido no momento. Mas eu não sei quais são as crenças religiosas dele. Na verdade, eu desconheço. Yeah, we roll up the faces and then we went after them. Okay, so that's the official. That's the official. Yeah, that's the official. What's the real? Ele perguntou justamente o que aconteceu com o regime de exceção e o presidente disse para ele que It's a miracle. It's a miracle. Yeah, it's a miracle. I love that. E o Tucker Carlson sorriu e disse: não, eu quero saber a verdade. E o presidente Bukele disse: mas é que foi um milagre. E eu acredito profundamente nisso, que foi um milagre, que aconteceu muito rápido. Veja a perspectiva messiânica em sua expressão máxima. O presidente Bukele salvou vidas, salvou almas de pessoas boas, trabalhadoras, humildes. Essas vidas foram todas salvas.
Eu moro aqui desde os 9 anos. Acho que eu vivi o pior, sabe? Eu não tive a infância que eu queria ter. Eu não saía, não nos deixavam sair. Se você viesse aqui me visitar, se fosse o meu amigo, você não podia, porque vinha de outro lugar. Só podia entrar gente daqui mesmo. Então era muito difícil porque a gente perdia as amizades. A gente não podia dizer de onde era lá fora, porque era bem perigoso também. Eles disseram que iam levar o meu filho para cobrar extorsão. E eu disse que eu não queria que o meu filho se metesse nisso. E eles me disseram que ou eu aceitava ou eu ia arcar com as consequências. Se você tivesse um problema com eles, se eles achassem que a sua casa valia dinheiro, achavam algum problema e se apropriavam. Então era muito duro. Era muito duro. Tinha um banquinho ali em cima. A nossa casa fica logo ali. A janela fica daquele lado. Então, uma vizinha veio falar que cada vez que nós saímos aqui de casa para trabalhar, eles vinham e se sentavam naquele banco e espiavam as minhas filhas dentro de casa. No dia em que a vizinha me disse isso, eu fingi que tinha ido trabalhar e depois voltei. E quando eu voltei, eu vi 6 rapazes sentados ali, dizendo que elas eram bonitas. Então, quando eu vi aquilo, fiquei olhando para eles, porque são as minhas filhas. E eu disse, uau, o que está acontecendo aqui? Perguntem sobre o caso Alison Renderos, uma lutadora. É um caso famoso. Uma lutadora olímpica de 16 anos, campeã centro-americana e caribenha de luta olímpica. Na época, eu apoiei a Procuradoria. Como diretor do Instituto Educa, apoiamos a Procuradoria-Geral da República nas investigações de processamento dos autores materiais, porque os intelectuais nunca foram presos. E foi descrito ali, diante das pessoas, diante de uma prima dessa menina, Alison Renderos, e da tia, ela chorando, e o sujeito contando que viu ela cortada em pedacinhos. Lembro que me contaram, porque eu não estava lá, que ele ainda disse, quando eu cortei a cabeça dela, ela abriu os olhos. É bem impressionante. Era um dia normal, de trabalho, de tarde, com as minhas filhas. Foi um passeio com elas, em um parque. Depois que saímos, nós pegamos um micro-ônibus que nos levava até o centro de El Salvador e nós ficamos ali, perto do motorista. Porque estávamos na parte da frente do micro-ônibus. O que acontecia era que, por cansaço, eu sempre dormia. Bastava subir no micro que eu já ia dormindo. Foi aí que eu despertei, reagi, quando o jovem apontou a arma para o motorista. Eu só pensei nas minhas filhas. Atiravam em todo mundo que tentava se jogar para fora. Eles atiravam. Em 1980, nos últimos anos da Guerra Fria, eclodiu em El Salvador uma sangrenta guerra civil. No campo de batalha, o poderio militar estatal armado pelos Estados Unidos colidia com as táticas de guerrilha da esquerda marxista. Mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 MHz. Cuando escuché la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, buscamos rápidamente en la otra. Em 1992, quando os acordos de paz patrocinados pela comunidade internacional encerraram a guerra, ela já havia ceifado a vida de cerca de 75 mil salvadorenhos. O fim do conflito encorajou o retorno da população que havia sido forçada a fugir do país. Mas,
Ao repatriar seus cidadãos, El Salvador plantava as sementes de um futuro ainda mais terrível. Milhares de pessoas emigraram para os Estados Unidos fugindo da guerra, porque nos lugares que foram palco de guerra, os civis foram embora, famílias inteiras para os Estados Unidos. E como eram pessoas camponesas e operárias, chegaram aos bairros mais pobres dos Estados Unidos e lá elas eram controladas pelas gangues porto-riquenhas e mexicanas. Os salvadorenhos chegaram aos Estados Unidos e naquele país encontraram um cenário no qual nem sempre estavam bem-vindos. Haviam outras gangues nos territórios onde eles estavam. Eles saíam daqui já com a ideia de algumas maras. A Maragaio, a Mara Chancleta, mas ao chegar aos Estados Unidos encontraram condições nas quais eram excluídos. E decidiram formar a sua própria Mara, que passou a se chamar naquele momento Mara Salvatrucha. Então, esses filhos, essas crianças que chegaram lá, a forma de se protegerem foi se organizando para se defender das outras gangues. Mas acontece que essas foram mais sangrentas até do que as mexicanas e as de Porto Rico, sabe? E elas tiveram, digamos, uma estrutura bem maior de hierarquização e de organização, entende? Então se dedicaram lá nos Estados Unidos ao narcotráfico, às mortes por encomenda. Quando foram deportados para El Salvador, os salvadorenhos nem sabiam quem estava chegando. Meu nome é Giovanni Galeas Perla, fui militante do Exército Revolucionário do Povo, o ERP. Durante a guerra, aqui a polícia não estava constituída. O sistema de justiça, o sistema judicial estava em construção depois dos acordos de paz. Então entraram os membros de gangues tatuados que vinham das prisões e das ruas de Los Angeles, entraram em El Salvador sem nenhum problema. Obviamente, eles foram, digamos, para os bairros mais populares, para os bairros pobres. E ali eles se fortaleceram. Já depois dos anos 90, as coisas mudaram de uma forma muito drástica, sabe? Lembro que naquela época começaram a impor limites para as pessoas que moravam aqui. Eu não podia ir a outras colônias. Aqui tinha uma gangue que se chamava Mara Máquina. Então era uma guerra contra toda a cidade. E com isso, às vezes os jovens ficavam presos aqui. Eu me lembro que quando eu era criança, às vezes eu saía de casa para fazer compras, uma tarefa, ou então ir no mercado. E eles começavam, desciam com escopetas. Alguns tinham até armamento militar. Um problema que também se torna bastante grave e que fortalece muito a presença das gangues nos territórios é a circulação de armamentos sem controle. E também o movimento de grupos de narcotraficantes que estava acontecendo nos territórios do nosso país, porque El Salvador serviu como rota de tráfico de drogas e tráfico de pessoas também. Eu sou Michele Sol, ministra da Habitação do governo do presidente Nayib Bukele. Os mareiros eram a M18, tinha a 13, eram vários números. Ainda havia o controle das gangues nos territórios e não podíamos usar certos carros que tivessem os números das gangues. Ou seja, se uma placa tivesse o número 18, aquele carro já não saía de lá. Matavam os filhos das pessoas que não pagavam extorsão ou que não queriam entrar nas gangues. Quando queriam beber ou fazer suas festas, pediam dinheiro para as famílias honradas. Se quisessem violentar uma filha delas, faziam isso como se fosse qualquer coisa. O problema deixou de ser uma questão de segurança pública e foi se convertendo progressivamente, de maneira acelerada, em um problema grave para a segurança do Estado.
porque as gangues começaram a se enraizar nos territórios, a controlar territórios, a usurpar funções que cabem ao Estado, como cobrar impostos. Então havia assassinatos por todos os lados. Você encontrava pessoas assassinadas por todos os lados, ou encontrava membros, extremidades de pessoas ou cabeças em sacos. O sistema político salvadorenho que se estabeleceu com o fim da guerra consolidou a posição de dois grandes partidos: a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, FMLN, partido de esquerda herdeiro das guerrilhas marxistas, e a Aliança Republicana Nacionalista, ARENA, partido de direita com raízes em movimentos militares e paramilitares anticomunistas. Antes inimigos no campo de batalha, após os acordos de paz, passaram a se enfrentar na arena política para decidir os rumos do país. Disseram que íamos viver em paz. E foi muito pior. A maior doença que este país tinha eram esses partidos políticos tradicionais que não queriam e não deixavam o país seguir adiante. E o mais grave, o que tínhamos de mais grave era a criminalidade. Porque em vez de combatê-la, eles estavam fortalecendo isso. Aqui houve pessoas que assassinaram 10, 15, 20 vezes, que estupraram 2, 3, 5 vezes. E sempre saíam. Por quê? Porque o sistema estava corrompido. Meu nome é Gustavo Villatoro. Sou ministro de Segurança Pública e Justiça desde 26 de março de 2021. Em 2002, haviam 7.000 membros de gangues neste país. E os 7.000 foram capturados. E o que aconteceu? Por que soltaram todos eles? Já em 2006, eram mais de 15.000 nas gangues. E quando nós assumimos o comando, já eram mais de 70.000 membros de gangues. As gangues controlaram mais de 80% do território salvadorenho. Tinham estruturas militares em todo o país, bairros com circuitos fechados. Tinham mais equipamento do que a Polícia Nacional Civil e do que a própria Força Armada. E depois acabamos descobrindo que realmente houve muitas negociações. Negociações com oferta de dinheiro, tanto do Partido Arena quanto do FMLN. O problema é que durante a trégua, os bandidos se fortaleceram muito. E eles perceberam uma coisa estratégica, que eles eram um grupo, digamos, um grupo de pistoleiros com uma grande base de colaboradores, uma grande base de aspirantes a entrar nas gangues. Se fossem 100.000 pessoas nas gangues, havia um entorno social de pelo menos 500.000. E com esse número, eles podiam desequilibrar qualquer eleição política em El Salvador. Meu nome é Rodolfo Antônio Delgado Montes, sou procurador-geral da República de El Salvador. O fato é que, no fim das contas, todas as provas reunidas pela Procuradoria, por meio do uso de ferramentas especiais de investigação, conseguiram determinar a existência desses pactos. O Partido Arena e o Partido FMLN, no passado recente, estiveram envolvidos e foram descobertos nesse tipo de prática, as quais, em troca de benefícios que eram provenientes dos cofres do Estado, eles conseguiram ganhar votos para cada uma das suas manobras políticas. Tudo isso serviu de base para que a população deixasse de acreditar tanto na proposta da direita, representada pelo Arena, quanto na de esquerda, representada pelo FMLN. Portanto, a população começou a demandar, digamos assim, uma proposta diferente. Eu sou Ernesto Castro, deputado e presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador. Um dia, um bom amigo me chamou no escritório dele. Ele me disse: vou concorrer como prefeito de Nuevo Cuscatlán, de um município. E
ele me disse, olha, eu acho que agora... Esse meu amigo foi falando assim, a vida já me deu o suficiente, graças a Deus. Eu tenho uma família boa, tenho um emprego bom e não tenho necessidades atualmente. E agora, nessa vida eu tô convencido de que é preciso deixar um legado. Esse meu amigo se chama Nayib Bukele. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Bukele, ainda jovem, mais ou menos por volta do ano de 2005, entrou no FMLN. Então ele entrou como publicitário, uma agência de publicidade, a Obermet, que era quem fazia as campanhas do FMLN. Ele entrou no partido primeiro para fazer negócios. E assim ele ficou mais ou menos uns 8 ou 9 anos. E então, em 2011, ele pensou em ser candidato. E disse aos dirigentes do partido, olhem, por que não me lançam como candidato a uma prefeitura? E ele se tornou prefeito de um município que era praticamente desconhecido aqui no país, chamado Nuevo Cuscatlán. Era um município pequeno, muito pobre. Nayib Bukele, a sus 30 años y de acuerdo a los resultados preliminares oficiales del Tribunal Supremo Electoral, ganó las elecciones del municipio de Nuevo Cuscatlán con la bandera del FMLN. E ali ele implementou um modelo que foi aumentando a fama dele. Começaram a falar da gestão de um rapaz que fazia tudo de maneira muito particular, muito especial. Con el tiempo podrá probar que es verdad todo lo que dice el alcalde de un pueblo en El Salvador, que entre otras cosas prometió no cobrar un solo centavo de sueldo y usar ese dinero para una noble causa. Es una forma de decir, aquí en Nuevo Cuscatlán se va a gobernar diferente, sin egoísmos y con un criterio de un proyecto común, de desarrollo para todos. Nayib foi prefeito que começou a lutar pelo direito que as pessoas pobres tinham à água. Y vamos a hacer un proyecto que le va a llevar agua potable, de calidad, de manantial, potable de verdad, todo el día, a toda la población gratuita. E quando isso aconteceu, o governo mandou uma ordem à prefeitura dizendo que aquilo não era papel da prefeitura, que eles é que tinham que administrar. E eles sempre usavam essas necessidades como chantagem política, porque a exploração das necessidades do povo era o que eles usavam para a eleição seguinte. Os políticos sempre pensavam nas próximas eleições e não nos resultados e nas necessidades. Melhor dizendo, nas necessidades da população, que todo mundo conhecia. Toda a população se verá beneficiada. Ali ele começou a fazer coisas que as pessoas conseguiam enxergar. Por exemplo, ele estabeleceu uma estratégia de segurança que fez com que não houvesse mais homicídios ali. Há 18 meses que temos, graças às instruções de nosso alcalde, hemos logrado conservar un 0 homicidios. O sea, no hay ningún homicidio hasta el momento. Nos podemos atribuir eso como un logro muy importante dentro del município. E esse município, com a excelente gestão que ele fez, chegou inclusive a ser modelo nas Nações Unidas de como se poderia alcançar certo crescimento econômico e desenvolvimento social. E foi uma pessoa que rompeu com aquela forma tradicional de pensar politicamente e começou a romper com os esquemas. Depois ele avançou para ser prefeito da cidade de San Salvador. E mais uma vez ele demonstrou que ele não era o típico político que prometia e não cumpria. Ele prometia algo, cumpria e entregava até o dobro do que havia prometido. Uma das promessas de sua campanha foi a segurança. Una de ellas es la prevención del delito, la otra de ellas es la reinserción, el trabajo con las comunidades, la inversión en deporte, arte, cultura, la inversión en infraestructura productiva, la generación de empleos, la generación de oportunidades para la gente. Então, ele seguiu essa trajetória. Nayib Bukele passou a ser prefeito de San Salvador, o que aqui em El Salvador é considerado um primeiro passo para a presidência. Ou seja, muitas pessoas encaram o cargo de prefeito de San Salvador como uma
uma posição de possível lançamento à presidência. Meu nome é Marcela Villatoro de Moisés e represento o Partido Aliança Republicana Nacionalista Arena. Mas as origens dele vêm do partido FMLN, o partido de esquerda, que tem origem na guerra dentro do nosso país também. E, bom, foi assim que ele construiu seu caminho para poder se consolidar como líder dentro desse partido, dentro da esquerda do país. Quando Naíbe teve um problema e detectou que o problema do governo do FMLN era a ineficiência e a corrupção, começou a fazer uma crítica interna à direção do FMLN. Isso gerou problemas e ele foi expulso do partido. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Isso fez com que ele continuasse no trabalho político e exercendo sua liderança, porque ele apenas disse: olhem, vamos formar um movimento. Quem quiser me acompanhar, seja bem-vindo. E esse foi o início do que hoje é o Partido Nuevas Ideias, que começou como um movimento. Tem um fator muito importante. Nós não nos baseávamos na esquerda, na direita, no centro, nessas ideologias totalmente obsoletas dos anos da Guerra Fria. Nós nos concentrávamos nos valores gerais que um ser humano precisa ter para viver com dignidade em um país, para poder conviver com qualquer pessoa. Foi isso que nos diferenciou. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos. Pero ahora tenemos la oportunidad de dejarlos en el pasado y mirar hacia el futuro. Em outubro de 2017, Bukele anunciou sua intenção de concorrer à presidência da República. Mas, no país monopolizado desde o fim da Guerra Civil pelo bipartidarismo Arena, FMLN, com nenhum outro partido sequer chegando ao segundo turno desde então, só restava Bukele, o apelo à novidade. Incorporado tanto no nome de seu partido, Nuevas Ideias, quanto na própria imagem que o ex-publicitário passou a projetar. Trajando calça jeans, jaqueta de couro e boné para trás, o antipolítico de 36 anos apostava no Twitter, no Facebook e no Instagram para comunicar ao povo sua plataforma de modernização do país. Entretanto, já em abril de 2018, Bukele descobriria o preço de desafiar o sistema. O Tribunal Superior Eleitoral impediu o partido Nuevas Ideias de concorrer, sob a alegação de que a recém-criada legenda não teria atendido às exigências de registro no prazo legal. O próprio tribunal e depois a Câmara Constitucional que tínhamos antes, que também era uma Câmara cheia de corruptos, ligada aos mesmos partidos políticos e o status quo em geral, não queriam dar oportunidade nem abrir caminho a um novo partido político, a um novo governante para consertar o país. Era uma loucura se candidatar à presidência se você não fosse do Arena ou do FMLN. Uma loucura total. Ele dizia, bom, vamos tentar, vamos em frente, vamos ver o que o povo vai dizer. E ele se lançou. E quando se lançou, ele se inscreveu por um partido pequeno, que se chamava CD. Nós estávamos em uma reunião. Já era noite. Acho que era uma quarta ou quinta-feira. E chegou uma mensagem no celular dizendo assim: o Tribunal Superior Eleitoral acaba de cancelar o partido, então não vamos poder participar. Eu fiquei... Eu acho que eu devo ter lido umas 4 vezes, porque eu não queria me enganar com aquilo. Então eu me lembro que apenas toquei no ombro do Naíbe e disse: acabaram de cancelar o CD. E ficamos de fora. Não podia ser. Por que aquilo nos impactou tanto? Porque justamente aquele dia, exatamente à meia-noite, era o último dia para poder se inscrever. Acabou então. O que íamos fazer? E eu lembro que ele
disse uma coisa. Ele falou: vamos nos inscrever em outro partido. Foi quando, por meio de um partido que era de direita chamado Gana, ele se inscreveu. Inscreveram o senhor Nayib Bukele e o senhor Félix Ulloa como vice-presidente. Foram apresentados e então eles foram aceitos, porque não havia outra opção. Precandidato Nayib Bukele y el licenciado Félix Ulloa hijo para efectos de participar como precandidato a presidente y precandidato a vicepresidente por GAN. O vice-presidente da República de El Salvador, tomada 4. Sou o vice-presidente da República de El Salvador. Todo o setor empresarial forte deste país, que se chama G20, porque são 20 grupos econômicos poderosos, tinha seu candidato no Partido Arena, o candidato Caieiras. E o FMLN tinha seu candidato, apoiado pelo PDVSA, pela Venezuela, por todos os fundos da ALBA. O presidente Bukele não tinha a quem recorrer para financiar sua campanha. E lembrem que aqui em El Salvador, os meios de comunicação eram mantidos pelos detentores do poder. Havia um cerco de desinformação no país. Não tinha jeito de apresentar as ideias, as intenções que o senhor Nayib Bukele tinha, sabe? Isso acabou sendo feito por meio das redes sociais. Enquanto os partidos gastavam seus milhões de dólares em campanhas tradicionais, o presidente anunciava uma live no Facebook e tinha um público muito maior do que esses eventos tradicionais, porque o povo estava desencantado. Hay que empezar a cobrar impuestos a los grandes capitales, hay que empezar a cobrar impuestos por las transacciones en la bolsa de valores. Foi uma luta de Davi contra Golias em todos os sentidos. Os meios de comunicação, o sistema, o bipartidarismo, todos se uniram contra nós. Muitíssimo dinheiro contra nós, perseguições políticas e a Procuradoria-Geral da República até abriu casos contra nós. Abriu processos, nos perseguia, nos espionava, fizeram de tudo. E apesar disso... La mejor encuesta del mundo es la que yo veo todos los días en la calle. Que vamos a ganar en primera vuelta, hermanos. Gana. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador en primera vuelta. Eu lembro que em 2019, o Nayib tomou posse como presidente em 1º de junho daquele ano. 20 dias depois de assumir, mais ou menos, ele apresentou o projeto que ficou conhecido como Plano de Controle Territorial, que era o plano de segurança de que o país precisava. Quando eu vi que Nayib começou com o seu plano, assim, chamado de controle territorial, fiquei surpreso, porque eu tinha sido militante na guerra de um exército popular em conflito. E meu chefe tinha sido o estrategista militar mais brilhante da história dos movimentos revolucionários latino-americanos. Muito superior a Che Guevara e a Fidel, muito superior. Joaquim Villa-Lobos, trabalhei com ele, Joaquim Villa-Lobos. Então eu tinha, digamos, essa experiência, mas ao longo da candidatura de Nayib, e depois, eu nunca ouvi falar das gangues, nem do plano militar, nem nada. Eu o via como um rapaz educado demais. Um almofadinha. Eu me enganei. Completamente. Eu tinha diante de mim um estrategista bem mais sofisticado que Villa-Lobos, e não percebi. Merino Monroy, take 1. Bom, eu sou o vice-almirante René Francis Merino Monroy, ministro da Defesa de El Salvador desde
1º de junho de 2019. Começamos com a primeira fase e pensamos, bom, pelo menos vamos marcar presença no território, que é onde estão as gangues. E se ali nos atacarem, vamos ter que nos defender e a lei vai nos proteger. Então começamos a chegar aos municípios por onde circula a maior quantidade de pessoas, onde há mais comércio. Essa foi a primeira ordem do senhor presidente, os lugares onde tem mais gente. E só com a presença dos soldados na rua, a situação já começou a mudar um pouco. Parte importante da fase 1 do plano de controle territorial foi ter assumido o controle das prisões. Certo? Porque eles mandavam nas prisões. Tinham internet, telefones celulares, laptops, videogames, tudo. Havia prostitutas, tudo. As prisões estavam nas mãos deles e disseram, vamos tirar o controle deles. E depois a fase 2, que foi pensada como oportunidades para que os jovens que alimentavam aquelas gangues tivessem uma opção diferente, não ficassem só vendo as gangues ao redor deles, só coisas de gangues, mas que tivessem outras formas de se distrair. Então, essa fase das oportunidades foi paralela ao que estávamos fazendo, e aí começou a acontecer. Guevara, tomada 1. Sou Christian Guevara, deputado de Nuevas Ideias, o partido político do presidente Nayib Bukele. Também sou chefe da bancada na Assembleia Legislativa e também sou presidente da Comissão de Orçamento. Mas as primeiras fases não tinham perseguição. As primeiras fases eram para dar oportunidades. E para quê? Para saber que optava pelas oportunidades e que optava por continuar no crime. Na fase 2, o governo de El Salvador buscou mostrar aos jovens que havia uma realidade mais nobre do que aquela oferecida pelas maras. El Salvador resolveu ajudar a construir um novo futuro investindo em bibliotecas, laboratórios e oficinas de aperfeiçoamento profissional. Em tempos mais recentes, outras iniciativas, como o Projeto Ociosidade Zero, foram criadas. O programa só se aplica a presídios onde estão confinados, presos por delitos menores e sem relação com as maras. O objetivo, seguindo o espírito da fase 2 do Plano de Controle Territorial, é justamente o de oferecer oportunidades para evitar que criminosos não faccionados sejam aliciados pelas gangues. Ok, vamos começar. Essa é a cozinha do Centro Industrial. Aqui são preparados os alimentos para as 8.000 pessoas que temos aqui. Bom, aqui é onde porcionamos a comida que vai diretamente para todas as pessoas que estão dentro do presídio. Meu nome é Jonathan Mancilha, estou aqui por um delito leve e eu entrei na fábrica para trabalhar faz 3 anos. Meu nome é Raul Lopes. Eu tenho 33 anos. Bom, eu tô aqui há 9 anos cumprindo pena. Agora faltam 3 anos porque eu peguei 12. E esse projeto ajuda a gente a reduzir a nossa pena, porque o tempo aqui conta em dobro. Também é muito importante que as pessoas que estão dentro do segmento do Plano Zero Ócio não tenham nenhuma ligação com gangues. E não se vê uma segurança tão carregada porque essas pessoas já se desenvolvem. Isto é uma empresa mesmo. Todo mundo sabe quando é o horário da refeição, quando é o horário de sair para a troca de turno. Eles fazem isso como se estivessem em liberdade. Esse é o último passo para a liberdade. A fase 3 é a modernização. É onde começamos a comprar equipamentos de proteção para os agentes, trocar armamento, gerar tecnologia nas nossas instituições. A polícia que nós encontramos estava em condições péssimas, precárias. Tínhamos policiais com 3 balas na arma
policiais empurrando veículos que não davam partida. Eles não tinham colete, não tinham comunicação. Tínhamos que dar isso à polícia. Esse Congresso, essa Assembleia Legislativa, negou ao governo a autorização desse empréstimo. O empréstimo de 109 milhões de dólares que o governo havia obtido do Banco Centro-Americano de Integração Econômica, o BCIE, para apoiar as forças da ordem nesse combate contra a estrutura criminosa das gangues. O problema é que ali, em 2019, ele assumiu o executivo, mas foi só isso. Ele tinha 0 deputados. Nenhum sequer. Ou seja, a Assembleia Legislativa estava nas mãos do Arena e do FMLN. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Ele veio aqui com militares e eles estavam atrás das cadeiras dos deputados da Assembleia Legislativa, ficavam esperando que votassem a favor. Foi ele que convocou uma sessão plenária, embora o único que tenha poder para convocar sessões plenárias seja o deputado presidente da Assembleia Legislativa. E ele ocupou a posição de presidente naquele momento, mas não conseguiu os votos, porque os deputados do Arena e os deputados do FMLN não compareceram a essa sessão plenária. E ali, quando ele tomou o Congresso, ele orou e Deus falou com ele. Então Deus falou com ele e disse, veja a perspectiva messiânica em sua expressão máxima. Ou seja, ele ora, tem até fotos. Ele ora. E Deus diz a ele para não dissolver o Congresso, para ficar tranquilo, para se acalmar, para ter paciência e que nas eleições seguintes, de maneira democrática, ele vai dar o controle da Assembleia e que o Naíbe não precisa usar a força nesse momento. Então, ele decidiu fazer uma gestão política que garantisse que ele poderia tirar a maioria legislativa do Arena e do FMLN, derrotando os dois juntos. Em 2021, foi a primeira vez que Nuevas Ideias concorreu como partido político. E as pessoas não votaram em nós. Elas não votaram no Cristian Guevara. Ninguém conhecia Cristian Guevara. Eu nunca tinha participado da política. Então as pessoas não votaram em nós. As pessoas votaram pelo presidente, para que dessemos governabilidade a ele. Então aí se cumpriu a profecia. E no ano seguinte, Bukele passou a ter todo o controle do parlamento por meio das eleições. E ali ocorreu outra insurreição eleitoral incrível, maior que a de 2019, com uma dimensão tão grande que eliminou o partido FMLN da Assembleia Legislativa. E nós tínhamos naquele momento um total de 84 deputados. E nós chegamos a 56 deputados do Nuevas Ideias. Isso significa que tínhamos 70% do Congresso. E só para você ver em números, na história, o partido mais poderoso tinha sido o Arena. E na época de maior poder, tiveram 39 deputados. Aquilo era uma máquina. Um rolo compressor. As pessoas tinham medo deles. Eles se sentiam deuses todo-poderosos com 39 deputados. Na primeira sessão, veja só o simbolismo disso tudo. Na primeira sessão de posse dos novos deputados, em 1º de maio de 2021, a primeira coisa que fizeram foi destituir, sem seguir o procedimento legal, sem nenhuma causa justificada, destituíram o procurador-geral e os magistrados da Corte Constitucional. Essa foi a primeira ação. Promover a destituição de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eu tomei posse como deputado às 11 da manhã. Às 4 da tarde levaram os juízes para fora. Às 7 da noite eles publicaram uma resolução, mas aí já não eram magistrados. Com 64 votos, se aprueba a dispensa de trámite.
ele passou a controlar o restante do aparato do Estado. Já tinha o Executivo, já tinha o Legislativo, e com o controle legislativo tomou a Suprema Corte, a Procuradoria. E ali, tanto a Suprema Corte de Justiça quanto a Assembleia Legislativa eram tão perigosas quanto as gangues. Praticamente eram delinquentes, eram os agentes que garantiam a corrupção no país. E então, esse país não poderia fazer essas mudanças que foram realizadas se não tirassem essas pessoas. Então, ao ter o controle da maioria legislativa, o Nuevas Ideias Partido do Nayib podia nomear essas autoridades de segundo grau. Aí começou de fato o governo de Nayib Bukele e entrou em ação o plano de controle territorial. Quero lançar a fase 4. Empezará a implementar-se agora, pero tardará 5 anos em implementar-se totalmente. Nas primeiras fases, nós estávamos no território, mas como ainda tínhamos a oposição, essas pessoas impediam que a Força Armada desse um apoio mais contundente porque diziam que era inconstitucional. Se trabalhássemos sozinhos, por ser inconstitucional, era proibido. Sempre tínhamos que estar com a polícia. Mas na fase 4, nós identificamos as colônias onde as gangues eram mais fortes e começamos a chegar, como na fase 1, mas começamos a chegar e a ficar nos lugares. As pessoas não conversavam com a gente, nem olhavam pra gente. Alguém chegava, a gente falava com a pessoa e ela não respondia porque sabia que quando saíssemos de lá, os bandidos matariam aqueles que tivessem sido vistos conversando com a Força Armada. E nós dizíamos isso às pessoas que não tivessem medo, porque não iríamos embora das colônias, ficaríamos ali. Então, começaram a chegar os serviços de comida por aplicativo. Começaram a chegar novamente. E isso foi uma grande vitória para El Salvador. Ou seja, estão chegando para vender comida nesses lugares onde antes ninguém podia chegar. E então aconteceu uma coisa em março de 2022. As maras eram exércitos muito verticais, eram como um exército muito verticais. Eles recebiam ordens e executavam. Ou seja, o homicídio de qualquer pessoa era uma coisa aprovada pela cúpula das gangues. Ou porque não pagava a extorsão, ou porque tinha desafiado a gangue por qualquer motivo, mas era uma ação autorizada. Só que nessa data, em março de 2022, a cúpula da Mara Salvatrucha promoveu algo que no jargão policial se chamava válvula de escape. E significa que qualquer um pode matar quem quiser. Era como bater na mesa. Era para demonstrar que eles tinham o poder. Porque eles perceberam que estavam sendo asfixiados pelo novo governo, que já não tinham as liberdades que tinham antes. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. La respuesta del gobierno fue inmediata y miles de policías y militares se han desplazado en todo el país, en las comunidades que son acechadas por estos grupos criminales. E nesse sábado, que foi um horror, porque a cada 30 minutos acontecia um homicídio, a ordem ou a autorização para matar recaía sobre 400 pessoas. Então eles deram esse murro na mesa, mas não esperavam essa reação do governo. Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. E aí nasceu o estado de exceção. Não iam permitir, como disse o presidente Bukele, não iam permitir mais nenhuma morte. E mais, ele disse aos chefes que estavam na prisão que se dessem uma ordem a essas gangues para assassinar qualquer salvadorenho, não iriam mais comer. Eles podiam protestar nas Nações Unidas e onde quisessem. A ver quanto tempo duram esos homeboys aí adentro. Te juro por Deus que não comem arroz. Se você quer ganhar uma guerra como essa que nós estamos enfrentando, tem que ter uma legislação que não seja o direito comum. É a aplicação mais rigorosa do jus ad bellum. Jus ad bellum é o direito
E eu acrescento a obrigação dos estados de sair em defesa da população e do seu território quando são atacados. Só tivemos a coragem de aplicar o que era correto contra os grupos terroristas, porque as maras desde 2016 eram consideradas grupos terroristas. No sistema que nós recebemos, esses bandidos entravam e saíam. O que não sabiam é que cada vez que entravam e saíam, todos eles eram fotografados. Nós já tínhamos as fotos deles das vezes que entraram no sistema judicial. Nós entregamos 76 mil rostos com perfis completos às nossas forças da ordem. E depois, quando entrou o regime de exceção, foi muito contundente porque a lei já nos dava permissão, não apenas para prendê-los em flagrante, mas também, só por serem de gangues, já poderíamos detê-los por esse delito. Então, se tínhamos 40 mil membros, o que tínhamos que fazer? Uma prisão para esses assassinos em série. E esse é o desenho conceitual original do Secote. Que seja o último lugar que vai ser visto em vida por esses assassinos em série. O Centro de Confinamento do Terrorismo abriga estruturas criminosas, organizações terroristas que não apenas se dedicavam a extorquir, mas também ordenavam homicídios com uma mente criminosa que, no fim, mutilava, desmembrava os corpos de suas vítimas e os espalhava. E quando você olha para eles ali, parece que não fizeram nada. Boa tarde. Boa tarde. Por que você está aqui? Eu estou aqui por muitos delitos, múltiplos delitos, que foram atribuídos à minha pessoa. Sou da MS-13 e fui líder por mais de 35 anos. Quantas pessoas você matou no total? Um número exato eu não me lembro, mas sim, na gangue você precisa cometer muitos homicídios para ficar bem dentro da organização. Aqui nós estamos no interior do módulo 3. Como vocês podem observar, são celas gerais. E no total são 32 celas que compõem esse módulo. E vocês podem observar a população privada de liberdade com seus respectivos uniformes. Aqui, 100% da população utiliza camiseta branca e short branco. Quero os 3 blocos aqui, MS, 18 surenhos e 18 revolucionários. Quero que tirem a camiseta agora. Aqui temos membros da MS-13. Obviamente a tatuagem identifica todos eles, as letras. Vocês são de qual 18? Surenhos. Aqui temos outro bloco. São 18 surenhos. E, desse lado, os revolucionários. Aqui temos o bloco da população dos revolucionários. No passado, esses sujeitos eram inimigos mortais, disputando o território nas ruas. Aqui, eles aprenderam a viver e a conviver nesse regime. Da mesma forma que eles estão aqui no interior dessa cela, está o restante das celas nesse módulo e nos diferentes módulos do Secote. Não existem prisões exclusivas para um grupo determinado. Esse é o cardápio, servido a todos os detentos. O jantar, feijão, arroz e 2 tortilhas. Aqui não existe carne, não existe frango. Todos comem o mesmo cardápio. De acordo com a versão dada nas entrevistas pelo nosso senhor presidente, só quando forem solucionados os problemas do nosso país e na mesa da nossa família salvadorenha tiver um pedaço de carne e frango, pode ser, e depois disso tenha um pouco de carne e frango para esses delinquentes no cardápio. Nesse caso temos o Elmer Agostinho Cabeças Maravilhas, vulgo Sargento,
membro da MS-13. Esse sujeito está condenado a 1.116 anos. Como podem ver, é um sujeito completamente identificado com a estrutura a qual pertence. Tatuado no peito, no abdômen, nos braços e com aquilo que identifica a Mara Salvatrucha, as letras e a garra. Muito bem, aqui temos Numan Gabriel Rodrigues Villanueva. Esse sujeito está envolvido em um dos casos de assassinato de 4 membros da Força Armada. O caso ocorreu em 10 de outubro de 2016. Foram privados de liberdade, depois torturados e posteriormente foram assassinados e deixados numa fossa clandestina. Realmente, quando nós estamos diante deles e vemos o histórico criminal deles, nós percebemos que o nosso esforço realmente valeu a pena. O Secote serviu de infraestrutura para a fase 5, extracción, inaugurada 8 meses após o decreto do regime de exceção. A nova fase consistiu em cercos militares a grandes bairros e municípios, acelerando as prisões em massa e alavancando El Salvador à liderança isolada do ranking global de encarceramento. Atualmente, em sua fase 6, integración, um braço social com foco de longo prazo em pobreza e educação, o Plano de Controle Territorial se consolidou como uma das mais eficazes iniciativas para a redução de homicídios já documentadas na história recente. Em 2025, El Salvador registrou índice de homicídios por 100 mil habitantes similar ao de países como França, Islândia e Suécia. Mais de 4 vezes menor que o dos Estados Unidos e mais de 14 vezes menor que o do Brasil. Há uma realidade extrema. O outsider desobrigado das amarras políticas tradicionais impôs medidas extremas. Mas é precisamente na implosão do sistema viciado que algumas salvaguardas de sua fundação republicana mais correm risco de também estremecer. A Constituição da República reconhece o regime de exceção como um mecanismo que pode ser usado em situações de emergência. Mas o regime de exceção no país já está há 42 meses em vigor. Portanto, já deixou de ser, digamos, uma excepcionalidade. Praticamente se converteu na política de segurança pública deste país. A primeira contradição é essa, seria uma exceção. Mas agora é a normalidade. É um regime de normalidade. Quando nós documentamos os casos, percebemos que das mais de 86 mil detenções arbitrárias que foram contabilizadas até agora pelo regime de exceção, sabe, em pelo menos 10% desses casos, não há provas suficientes que digam que essas pessoas realmente são culpadas. Ele mesmo, em uma conferência na Costa Rica, reconheceu que tiveram que libertar 8 mil pessoas, porque não encontraram vínculos com gangues. Ou seja, ele mesmo admite que libertaram 8 mil. Que policía del mundo? Dígame una policía de un país del mundo que solo arreste culpables. Por eso hay más de 3.000 que han sido liberados y van a ser liberados todos, los inocentes. Muita gente começou a se preocupar com a própria segurança. Aquelas pessoas que zelavam pelos direitos humanos, que zelavam pelo devido processo a seguir nos casos de justiça, sabe? Ou as pessoas que eram jornalistas, que faziam trabalho de investigação de casos de corrupção. Todo o jornalismo investigativo de El Salvador está no exílio. 40 jornalistas dos meios de investigação estão espalhados pela Guatemala, Costa Rica, México, Estados Unidos e Espanha. O diretor do El Faro está na Espanha. Essas são lendas urbanas. Aqui não tem um único jornalista que tenha sido perseguido por causa da sua forma de pensar, do que ele expressa ou de suas opiniões. Aqui, se você lê os jornais, os principais jornais, todos eles criticam o governo todos os dias, inclusive mentem. Nunca fizemos uma censura, nós nunca impusemos nada. Total liberdade de expressão. O que acontece é que o negócio dessa gente acabou. O El Faro hoje está apoiando as maras.
Escuta bem, um dos irmãos Martínez disse: as maras são um mal necessário para o país. Nós precisamos delas. Hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado, otras instancias, ¿no? Em El Salvador, há cerca de 60 presos políticos. Não há presos políticos. Quando prendemos alguém por corrupção e a pessoa tem vínculo com um partido, dizem que é perseguição política. E há casos emblemáticos, o de Ruth Lopes, por exemplo. Uma advogada defensora dos direitos humanos. Uma das 100 mulheres mais influentes, segundo a BBC de Londres, há 2 anos, está presa. E é isso que nós estamos dizendo com relação a essa senhora, Ruth Lopes, que fez um grande escândalo no mundo inteiro, dizendo que foi capturada porque era membro de uma ONG chamada Cristosal. Eu a conheço, ela nunca defendeu direitos humanos enquanto matavam, assassinavam salvadorenhos. Na época do FMLN, quando morreram mais de 41 mil salvadorenhos, ela era funcionária deles. E uma mentira que eles usam para manipular a mente da população salvadorenha e para enganar as pessoas é dizer assim: se vocês votarem na oposição ou se vocês ajudarem os partidos de oposição, os mareiros vão ficar livres outra vez. Você tem medo que as gangues voltem? Sim, realmente sim. O que aconteceria? Seria um caos total porque eles já sairiam com mais ressentimento, com mais sede de vingança. Estamos entrando no bloco de celas de isolamento. Sim. Nós temos 2 blocos de 6 celas. São 12 celas. A cela de isolamento tem uma infraestrutura completamente sólida, de concreto. Não tem luz artificial. Não tem luz, é completamente escura. Aqui dentro só tem uma base de cimento e um tanque. Esse tanque é para guardar água e tem o vaso sanitário. Na parte superior só tem um orifício de ventilação e a porta é completamente vedada. Com a popularidade que obteve pelo sucesso em combater as maras, Bukele conseguiu se reeleger em 2024. Entretanto, segundo a Constituição do país, a reeleição era proibida e a segunda candidatura de Bukele aconteceu amparada por uma controversa decisão judicial. Em 2025, essa brecha seria institucionalizada através de uma reforma constitucional em uma sequência de eventos que levantou ainda mais suspeitas sobre a democracia do país. Ele decide, bom, vamos reduzir os deputados para eu poder ter a maioria dentro da Assembleia Legislativa. Então vamos reduzir de 84 deputados para 60. Em 2025, os deputados do Nuevas Ideias, com essa maioria, decidiram mudar a Constituição para permitir a reeleição. E não só isso, mas também para aumentar para 6 anos o mandato do presidente. Na segunda eleição, que por sinal teve mais apoio do povo salvadorenho do que a primeira eleição em votantes, nós aumentamos 500 mil votos, meio milhão de votos a mais que na eleição de 2021. E o presidente também dobrou seus votos, vencendo 2 vezes esse antigo sistema corrupto que tinham nos deixado aqui. A reeleição era proibida pela Constituição. No entanto, a Câmara Constitucional, que foi nomeada pelo presidente Nayib Bukele, permitiu que ele se reelegesse em 2024, mudando as regras por meio de uma resolução dessa mesma Câmara. Eles têm o juiz, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tem a Suprema Corte de Justiça ao seu lado e tem o Procurador-Geral da República. Portanto, eles desvirtuaram a democracia desse país e desvirtuaram a forma de governo, coisa que a nossa Constituição dizia que não podia ser feita. E a partir de 2019, todos os estudos que fizemos, em termos de ciência política e de sociologia, demonstram que o que vivemos no país é um processo de autocracia.
sabe? De autocratização desta sociedade, que além disso foi se intensificando com os anos. Em El Salvador, no passado, diziam que existia uma democracia, que era mais fortalecida pelos meios de oposição. Mas ela não existia. Vivíamos uma ditadura no passado, a ditadura das gangues, a ditadura dos partidos políticos. O que acontece é que na modernidade, os líderes políticos se tornaram tão fracos que quando um presidente usa o poder que foi dado a ele legal e constitucionalmente, ele é chamado de linha dura, é chamado de ditador. Estamos muito perto de uma ditadura. O presidente não é um ditador, é um libertador. Se você observar, e curiosamente, nenhuma dessas organizações de fachada de criminosos de direitos humanos reconhece isso. Mas imagine só, nós temos um registro de mais de 80 mil detenções contra 117 letalidades, certo? Nossas forças da ordem executaram tão somente 117 assassinos em série. 117 assassinos em série que tentaram tirar a vida de algum membro das nossas forças da ordem. Então, quando você diz 80 mil contra 117, o que você vê aí? É como um resultado de DNA, 99,988888, e isso quer dizer que nós respeitamos sim os direitos humanos e o mais sagrado deles, que é a vida. Eu nunca fui partidário do FMLN, por ser de esquerda. Do Arena, muito menos, sabe? E desse governo, muito menos ainda. Por quê? Porque, veja, eu aprendi ao longo de todos esses anos que a questão dos direitos humanos não tem a ver com direita, esquerda, rico ou pobre. Tem a ver com o centro desses 4 polos cardeais, que é a dignidade das pessoas, a dignidade humana. Porque estamos convencidos de que o que eles merecem é morrer na cadeia. E não morrer pelas nossas mãos. Mas o sistema foi desenhado de tal forma que eles vão morrer na cadeia. Para garantir a eles o máximo respeito aos direitos humanos, contamos com o pessoal médico, 24 horas por dia, e que constantemente verificam qualquer problema apresentado por alguns dos detentos e que precise de assistência médica. Aqui, imediatamente, nessa área, ele é atendido. Essas atividades se desenvolvem por 30 minutos. Depois de 30 minutos, eles voltam ao confinamento. E, além da atividade de calistenia, nós temos os grupos pequenos que também saem para fazer estudo bíblico. Eles têm assistência médica, têm direito à alimentação, têm acesso aos serviços básicos de água e luz. Vejo com tudo que esses sujeitos já fizeram, com essas barbaridades, esses delitos. Com isso, cada um pode tirar suas próprias conclusões. Mas a realidade é essa que vocês puderam documentar nessa tarde. Tem gente que se pergunta, veja, se esse cara é tão ruim, se é tão autoritário, se não presta contas, se quer se eternizar no poder, se endividou o país, se é aliado do Trump, por que tem tanta popularidade? Recentemente fizeram uma pesquisa que mostra que 9 de cada 10 salvadorenhos apoiam o senhor presidente e 96% da população é a favor do plano de controle territorial.
A primeira razão eu acho que tem a ver com a segurança, justamente. Ou seja, a questão da segurança no imaginário da população salvadorenha é muito forte. Como as pessoas não têm bons empregos, ou nem trabalham, não têm um bom salário, o dinheiro não dá para comprar todos os alimentos, ficam sem água por 5 dias, não tem bons serviços de saúde nem de educação. E a única coisa que tem é a segurança. A única coisa que tem é não ser mais hostilizadas por esses bandidos. Então as pessoas supervalorizam isso. E isso infla o reconhecimento ao presidente. Pasamos de ser un país para muchos desconocido. Y los pocos que lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. E o que nós fizemos foi devolver ao povo o poder que ele sempre deveria ter tido. Porque estávamos acostumados a ter aqueles políticos que sequestravam a vontade de um país. Quando um povo se decide, se levanta, ele muda qualquer coisa. E a história do nosso mundo já mostrou que não há nenhum governo que possa enfrentar um povo que pense diferente. Não existe. Ainda é uma democracia ou não? É democracia porque o povo tem voz. A questão é que eu acho que qualquer partido político gostaria de ter todos os poderes. Tanto o executivo, quanto o legislativo, o judiciário também. Então, as pessoas deixaram de acreditar. Veio outro político que fez as coisas de outro jeito e ele ainda está aí. E reformaram a Constituição e tudo, mas as pessoas querem que ele esteja lá. Foi uma mudança muito drástica, ou seja, as pessoas começaram a sair, começamos a ficar bem mais tranquilos. De repente eu vi mais empreendedores. Aí eu disse, poxa, o regime é bom, sabe? Nós vivemos um renascimento porque agora nós temos um país seguro. Podemos ir para qualquer lugar que nós quisermos e não temos mais aquele medo. Eu ando à meia-noite aqui e não tenho medo. 1, 2 da manhã e tá tudo bem. O turismo cresceu bem e tem trabalho. Porque aqui era um país que dava medo de visitar. Os turistas diziam, eu não vou a El Salvador porque pode acontecer alguma coisa. Então já podem vir com confiança e ficar bem à vontade, entendeu? Sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, you know, like, it's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? Você tem consciência de que vai passar a sua vida inteira aqui? Tenho, sim. E como se sente? Na verdade, eu me sinto mal, mas por natureza eu tenho que aceitar, assimilar o lugar, aceitar os erros que eu cometi. Que mensagem você tem para jovens, crianças agora, que estão pensando em entrar nessas organizações não só em El Salvador, mas em todo o mundo? Primeiramente, não entrem em gangues, não se metam em cartéis, em bandos, em narcotráfico, etc., para que não precisem pagar as consequências como eu estou pagando. O que você acha do regime de exceção implementado pelo governo? Excelente! Por mim, que continue. Porque isso foi um apoio para a população e tirou muito medo dos nossos ombros. Claro, com os erros, a gente vai aprendendo e daí podem sair outras ideias para melhorar esse plano de regime de exceção. Olha, só quem não sofreu com isso, quem não viveu isso, é que vai ser contra. Só essas pessoas é que vão pensar diferente, não é mesmo? Mas quem viveu isso, quem sofreu, as mães que perderam seus filhos, as mães que tiveram que enterrar os seus maridos, os seus filhos, só podem pensar diferente, não é? E se você perguntar às vítimas, aos familiares, a toda essa gente,
Todos vão dizer que são a favor. Pense que El Salvador tem uma coisa que nenhum outro país tem. Nenhum outro. O Brasil não tem, mesmo com todo o tamanho, toda aquela beleza do país. A Colômbia não tem, o México não tem, os Estados Unidos não tem. Temos uma única coisa, é que somos o único país que tem o nome do Filho de Deus. El Salvador é isso, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo padeceu, Jesus Cristo foi morto e Jesus Cristo ressuscitou. E nesse país foi exatamente igual. Esse país foi torturado, esse país foi quase morto e esse país ressuscitou nos tempos de Deus. O que você acabou de assistir não é só a história de El Salvador. É uma história sobre esperança e, sendo esse o modelo ideal para o Brasil ou não, uma certeza ele nos trouxe. Ser um país refém do crime não é um destino, é uma escolha. O resultado em El Salvador, mais de 1000 dias sem homicídios, não veio sem custo. Você viu isso, você viu os dois lados e agora tem condições de formar uma opinião com base nos fatos. Com tudo o que vimos, ouvimos e aprendemos, não há como encerrar esse assunto em um único documentário. Por isso, fomos além. El Salvador é um caso completo, com história, com contexto, com personagens, decisões políticas e consequências. Um debate que está longe de terminar. Além de El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado, você vai ter acesso a tudo o que produzimos e ainda vamos produzir em torno desse tema. No especial El Salvador, você vai saber tudo sobre as gangues que aterrorizaram o país, também entenderá sobre a polêmica que envolve a volta da prisão perpétua e por que isso divide o mundo inteiro, e conhecerá o perfil completo de Nayib Bukele, conhecendo a sua história e o que o torna tão diferente de tudo que a política produziu na América Latina. Também receberá a live completa com os bastidores da nossa investigação e a história política de El Salvador desde o início. E ainda, os cortes de todos os podcasts em que estivemos falando sobre o assunto. Essa é a playlist mais completa sobre El Salvador. E o melhor, ela ainda não acabou. Vamos continuar abastecendo com novos conteúdos. Tudo isso junto forma algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Uma compreensão completa do que aconteceu em El Salvador e do que isso pode significar para o mundo e para o Brasil. Esta produção foi realizada sem um centavo de dinheiro público, como todas as nossas produções até hoje. Cada minuto filmado, cada passo que demos para produzir El Salvador foi financiado pelos membros da Brasil Paralelo. Eu, Luciana, financio o Brasil Paralelo. Eu financio o Brasil Paralelo. Sem eles, nossa equipe não teria embarcado para a América Central, não teria entrado no Secote, não teria trazido até você gratuitamente uma produção desse nível. Mas para que possamos seguir e produzir mais e melhor, precisamos de novos membros, de mais pessoas que apoiem a nossa missão. É por isso que precisamos de você agora. E para facilitar sua decisão, preparamos uma condição especial antecipando o dia livre de impostos. O valor dos impostos foi totalmente abatido da sua assinatura, ou seja, são 44% de desconto para você assinar agora o nosso plano Premium. Isso mesmo, nós abatemos os impostos e liberamos 44% de desconto para você ter acesso a todos os nossos mais de 100 originais, ao nosso catálogo de filme completo e a todos os mais de 90 cursos de formação. O plano BP Premium custa normalmente R$ 65,90 mensais, mas esta noite você não paga nenhum imposto e por isso vai receber 44% de desconto para se tornar um membro Brasil Paralelo Premium, pagando praticamente metade do preço. Você já pode escanear o QR Code na tela ou tocar no link da descrição para garantir sua assinatura com essa oferta agora mesmo. Antes de explicar mais a fundo essa condição especial e o presente que preparamos, eu gostaria de contar uma história rápida. Era o ano de 2016 quando a Brasil Paralelo nasceu, um projeto que tinha absolutamente tudo para dar errado. Os fundadores eram 5 amigos com um sonho, aliás, nem câmera tinham. Conseguimos uma emprestada e fizemos nossa primeira produção, o Congresso Brasil Paralelo. Sim, tinha tudo para dar errado, mas felizmente deu certo. Aquele tinha tudo para dar errado acabou dando em mais de 100 produções originais, filmes de ficção, um catálogo de filmes selecionados,
um núcleo de formação, um aplicativo de audiolivros e muito mais. Tudo isso sem contar com 1 centavo de dinheiro público. A Brasil Paralelo nasceu, cresceu e vai completar 10 anos como uma empresa 100% independente. Aliás, 100% dependente, mas do apoio de pessoas como você. Estamos em 2026, ano eleitoral, e o debate público vai ferver. Segurança pública, maioridade penal, educação, aborto, todos esses temas voltarão ao centro da pauta com força total. E o Brasil será inundado por narrativas mais uma vez. Mais do que nunca, nosso país precisa de pessoas com repertório para navegar neste debate com clareza. Pessoas que não se deixam levar pela primeira manchete, que exigem profundidade antes de formar opinião. E você é uma dessas pessoas. Você provou isso porque está aqui esta noite, assistindo a nossa produção original. E na nossa plataforma, você encontra produções, filmes e cursos sobre todos esses temas, todos mesmo. Por isso, hoje queremos te fazer esse convite, que você se torne um membro premium da Brasil Paralelo ainda esta noite. Sua assinatura não é uma doação, é o gesto de quem decide fazer parte de uma missão e ao mesmo tempo desbloqueia conteúdos que não se encontram reunidos em nenhum outro lugar. Porque só depois que você vê o tamanho daquele catálogo que você fala, meu Deus, né, tem que assinar para sempre para poder conseguir fazer tudo aquilo. Dá só uma olhada em tudo que você terá acesso sendo um membro premium. Todos os originais da Brasil Paralelo, catálogo de filmes e séries, catálogo infantil seguro, Teller, o nosso aplicativo de audiolivro, a revista Brasil Paralelo, mais de 90 cursos com material de estudo em PDF. E você terá acesso a todos os originais que serão lançados durante o ano da sua assinatura, como John Money, nosso novo filme que estreia em breve. Além dos originais, ao se tornar um membro premium hoje, você desbloqueia todo o nosso catálogo de filmes selecionados a dedo, com clássicos premiados e grandes histórias do cinema. Somos a primeira plataforma de streaming onde você aperta o play sem medo, com a garantia de encontrar histórias que ficam com você e formam o seu imaginário, sem ferir os seus valores e os de sua família. É algo que nenhum outro streaming no mundo oferece. Assim como nossas análises exclusivas de cada filme. Não é uma sinopse, mas um mergulho no que aquela história tem para nos ensinar. Os símbolos, as camadas, tudo que pode passar despercebido na primeira vez que você assiste. Ao se tornar um membro premium, hoje você também desbloqueia tudo do nosso núcleo de formação. São mais de 90 cursos em 8 áreas do conhecimento: história, filosofia, ciência política, economia, família, literatura e arte. Para você ter uma ideia, cada um desses cursos é vendido separadamente por uma média de R$ 415. Juntos, eles somam mais de 36 mil caso comprasse cada um deles individualmente. Mas como membro do BP Premium, você terá todos eles incluídos na sua assinatura. E ainda temos um presente que preparamos só para quem está aqui esta noite. Fique com a gente mais um pouco para não perder. Então deixa eu recapitular. A Brasil Paralelo está entregando para você mais de 100 produções originais, o catálogo completo de filmes com análises exclusivas, mais de 90 cursos que somado custam mais de R$ 36 mil, o Teller e a revista BP. Tudo isso num plano premium que custa normalmente R$ 790 à vista. Mas esta noite, com os 44% de desconto, você garante tudo por apenas 12 vezes de R$ 36,90. Um pouco mais de R$ 1 por dia. E tem mais, ainda temos um presente especial esta noite. Os 100 primeiros que se tornarem membros do plano Premium BP ganham um boné exclusivo com tiragem limitada, criado especialmente para o lançamento de El Salvador. É só tocar no link da descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está na tela. Caso você não queira aproveitar o desconto de 44% no plano Premium, temos outras opções. Com apenas R$ 10,90 mensais, você já garante acesso às mais de 100 produções originais da Brasil Paralelo, um conteúdo que vai muito além do que você encontra no nosso canal do YouTube. Se chegamos a esse valor de apenas R$ 10,90 mensais, é para que ninguém fique de fora e possa fazer parte dessa transformação cultural que o Brasil merece. Resgatar a cultura, retomar conhecimentos importantes para a nossa formação e deixar um legado é um trabalho de gerações, um trabalho de longo prazo e que nós não conseguiremos realizar sem você estar do nosso lado. Se você não apoiar uma empresa de mídia que está alinhada aos seus valores, quem você apoiará? Não pense que você não tem um papel a desempenhar nessa história. Está nas suas mãos o poder de apoiar uma mídia independente que quer um futuro melhor para as próximas gerações. E você tem um papel fundamental nisso tudo.
todo chamado precisa de uma resposta. E nós queremos saber, podemos contar com você? Não deixe para amanhã essa decisão. Escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela ou toque no link da descrição e torne-se um membro da Brasil Paralelo com 44% de desconto no plano BP Premium. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.